Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Então, nós estamos na página 15. Então, abram o material aí na página 15, que tem um novo texto. Esse texto que a gente vai ler agora é um poema. Então, eu quero que vocês prestem atenção na maneira que eu vou ler esse texto, para vocês diferenciarem de outros que a gente vai ler aí por diante. Eu falei que a leitura do poema é diferente da leitura de um conto, não é isso? Então, vamos lá. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia, outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menino que a palavra carinho até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor. Então, esse poema, né, os poemas, eles têm ritmo, a gente tem que ler com entonação diferente. Falei também que cada linha do poema são chamados de versos, né? E o conjunto de versos formam as estrofes. Então, temos aqui, ó, uma estrofe e aqui embaixo outra estrofe. Então, esse poema tem 2 estrofes e cada linha é um verso. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos tem a primeira estrofe e 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos tem a segunda estrofe. Aqui embaixo no texto é a fonte. Tem aqui o nome do autor, o nome do livro que o texto foi tirado, o local onde foi publicado, o nome da editora e o ano de sua publicação, tá certo? Então, agora nós vamos conversar sobre o texto. Número 1. O texto diz que o menino descobriu as palavras. Explique essa expressão. Por que fala isso, que o menino descobriu as palavras? Aí a resposta pessoal, vocês vão ter que escrever aí a resposta de vocês, né? A opinião de vocês. Você sabe o que significa folia? Quando a gente fala folia, essa palavra significa o quê? 3. Ao final do texto, percebe-se que o menino, aí você vai ter que voltar no texto no final para descobrir, né? Se o menino no final ele ficou triste, né? Se entristeceu, ficou tímido, fez uma descoberta ou se chateou, aí você marca um X. 4. Segundo o texto, o que até as plantas entendem? Lá no texto tem essa informação. 5. Quando descobriu as palavras, o menino do texto era pequenino, grande, adulto ou idoso. Lá no texto tem informação. 6. O que o menino percebeu com a palavra carinho? Ele percebeu alguma coisa. O que foi? Dê a sua opinião. E aí, eu trouxe aqui o texto novamente, né? Porque a gente vai precisar dele aqui para a gente fazer essas questões. 7. Qual a pontuação no texto está marcando a fala de um personagem? Então, a gente pode usar alguns sinais para marcar a fala de um personagem. A gente pode usar travessão, a gente pode colocar o nome do personagem, ou a gente pode colocar as aspas. Então, nesse caso específico aqui, ó, a fala do personagem está marcado com o quê? Com aspas, com travessão, com ponto de exclamação ou com uma vírgula. Aí marca o X. 9. No texto, as palavras são comparadas a doença, palhaços, pessoas ou plantas. Volta lá a leitura do texto para você saber. No verso 5, umas são festa e alegria. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Umas são festa e alegria. A palavra umas, ó, esse umas aqui está se referindo a quê? As folias, as palavras, as plantas ou as tristezas? Analisem aí para vocês marcarem. 10. Esse poema fala sobre um menino que amava as plantas e animais, descobriu o sentido das palavras, gostava de falar de seus sentimentos ou tinha problemas de saúde. Leiam o texto para vocês responderem corretamente. 11. Explique com suas palavras a comparação do menino. Palavra é que nem gente. Quando ele coloca palavra é que nem gente, né? Como é que a gente pode explicar isso? O que é que nem? Ele está comparando, né? As palavras são parecidas com as pessoas, né? Aí vocês dão a resposta de vocês aí. Número 12. Marque um X nas expressões que aparecem no texto e que se referem às comparações. Ele escolheu
comparar com a expressão que nem gente. Quando a gente quer comparar, a gente fala o quê? Qual dessas expressões aqui a gente pode utilizar para comparar uma coisa com a outra? Aí vocês marquem o X aí. Atenção, estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Eu falei isso para vocês. Versos são as linhas que o texto foi escrito. Rima é o nome dado à combinação de sons que ocorre nos versos. Então, número 13. Nos primeiros versos do texto, aparecem as palavras menino e pequenino, que têm uma mesma combinação do som final nino. Registre as outras vezes em que acontecem outras combinações de sons. Então, vocês vão procurar no texto as palavras que rimam e escrever aqui, certo? 14. Quais outras palavras você conhece que poderiam combinar sons finais com as palavras abaixo? Alegria. Então, qual é a palavra que rima com alegria? Aí você escreve aqui. Qual é a palavra que rima com carinho? Você vai escrever aqui. Com tristeza e com amor. Então, o som final da palavra tem que ser parecido com o som final dessas palavras aqui. Isso que é rima, tá certo? Número 15. Nas palavras abaixo, pinte da mesma cor aquelas que apresentam combinação de sons finais semelhantes. Então, você vai escolher uma cor aí da sua caixa de lápis de cor e vai pintar da mesma cor as palavras que têm a terminação igual. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Francesa, despesa. Combina ou não? Se combinar, você pinta as duas da mesma cor. Tristeza, frieza. Combina ou não? Presa, neusa. Então, a mesma cor. Vocês vão pegar algumas cores aí. Quando rimar, vocês pintam as palavras da mesma cor, tá certo? Tem várias rimas aqui. E aí, vocês vão escolher e vão pintar, tá certo? Então, vocês já sabem, né? Qualquer dúvida, é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.